Olá, estudante! Eu sou Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa. A gente vai continuar as nossas aulas. Hoje a gente vai trabalhar com um tema bem legal. A gente vai trabalhar com texto, falando um pouco sobre uma tipologia textual específica que está relacionada aos textos dissertativos e argumentativos, A gente vai trabalhar um ponto, apenas referente a esse texto nessa aula. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar as outras características, como a questão da argumentação, a gente vai trabalhar com propostas de intervenção. Para hoje, o nosso foco é o quê? Falar dos textos dissertativos e argumentativos, em especial de um elemento de quando eu trabalho com esse texto dissertativo e argumentativo. Que elemento é esse? O tópico frasal, que é algo muito importante, quando a gente fala de um texto dissertativo, argumentativo, em geral, principalmente quando a gente pensa nos vestibulares, a gente tem uma média ali de no máximo 30 linhas. É uma quantidade pequena, de espaço ali, são 30 linhas, para a gente poder desenvolver o tema com todos aqueles elementos. E para nos ajudar nisso, é importante a gente pensar que nos parágrafos a gente precisa ter aquilo que a gente chama de tópico frasal para poder conseguir desenvolver de forma mais adequada as informações de cada parágrafo quando eu falo de um texto dissertativo argumentativo. Para a gente poder aprofundar um pouco mais, a primeira coisa que eu preciso destacar para vocês é que o tópico frasal, nesses textos argumentativos, principalmente aqui quando eu falo do texto dissertativo, ele tem como objetivo justamente defender, trazendo aqui esse elemento do tópico frasal, pensando no texto dissertativo argumentativo, e entendendo que esse texto ele tem como objetivo defender um ponto de vista, e também apresentar uma opinião sobre determinado tema, as informações nesse texto precisam estar bem relacionadas, Então, o primeiro ponto é isso, O texto dissertativo, a gente sabe que ele tem como objetivo apresentar um ponto de vista, defender e apresentar uma opinião sobre o tema. Então, entendendo isso, o outro ponto é o quê? Esse tipo de texto, ele é composto por uma estrutura básica. Eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão para apresentar uma lógica na apresentação das informações, E aí, nesse contexto, agora que vem o ponto principal da aula, temos o tópico frasal. Eu já sei que um texto dissertativo argumentativo, eu tenho um ponto de vista, eu preciso apresentar a minha opinião e argumentar acerca desse tema, Considerando essa estrutura macro básica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Para isso, a gente tem um elemento chamado de tópico frasal, que é fundamental aqui no desenvolvimento desse texto. Por que é fundamental? Porque o tópico frasal, ele introduz o que a gente chama de argumento principal de cada parágrafo, Ou seja, direção no leitor e conectando as ideias do texto. Se eu tenho um texto dissertativo argumentativo que tem essa organização macro de introdução, desenvolvimento e conclusão, eu vou observar que cada parágrafo vai ter aquela informação principal que vai ser desenvolvida nesse parágrafo. Essa informação principal, ela é apresentada ao que a gente chama de tópico frasal. Quando eu olho o parágrafo e verifico o tópico frasal, eu vou entender que a ideia principal do parágrafo que vai ser desenvolvida é a ideia relacionada ao que eu coloquei como tópico frasal. Então, por isso que a gente já destaca aqui a importância do tópico frasal, da gente conhecer, entender e saber elaborar esse tópico frasal para que eu consiga ter em cada parágrafo esse tópico frasal e desenvolver a informação de forma mais adequada possível. Então, o tópico frasal é a informação principal de cada parágrafo, em que esse parágrafo vai ser desenvolvido a partir desse tópico frasal. O tópico frasal, para ficar mais objetivo e mais claro, o que seria, ele é a frase que inicia um parágrafo. Se vocês pegarem o texto dissertativo argumentativo, a primeira ideia relacionada ao parágrafo é a ideia principal desse parágrafo, que é o que a gente chama de tópico frasal. Se eu não elaborar de forma adequada, possa ser que meu parágrafo não fique bem elaborado, Porque eu preciso direcionar o leitor sobre a informação principal que vai ser desenvolvida nesse parágrafo.
Então, eu preciso entender que o tópico frasal, quando eu falo nos textos dissertativos e argumentativos, é a frase que inicia um parágrafo e resume a ideia central que será desenvolvida, né? Então, eu elaborei o tópico frasal, eu tenho que desenvolver a ideia que eu apresentei no tópico frasal. Geralmente, no tópico frasal, é a apresentação do argumento, né? Ou a tese que será defendida, funcionando como uma espécie de guia para o restante do parágrafo. Se vocês pegarem lá o parágrafo de conclusão do texto dissertativo argumentativo, eu inicio lá, portanto, para amenizar essa situação, medidas precisam ser realizadas, né? Alguma solução precisa ser feita para amenizar esse problema. Eu já estou sinalizando nesse parágrafo que a ideia principal desse parágrafo vai ser apresentar informação referente a essa solução. E isso que é o que a gente chama de tópico frasal, né? E aí é importante a gente pensar, eu coloquei aqui um exemplo, né? Para ficar mais claro essa ideia do que a gente entende de tópico frasal. O tema é invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. E aí eu trago aqui um exemplo, até um parágrafo de conclusão. Portanto, é imprescindível que o Estado combata a invisibilidade civil no Brasil a fim de garantir a cidadania plena a seus indivíduos. Esse aqui é o primeiro tópico desse parágrafo e a gente sabe que o tópico frasal é quem apresenta a ideia principal que vai ser desenvolvida no parágrafo. Então, qual é a ideia principal aqui que a gente verifica? Essa questão da necessidade que o Estado combata a invisibilidade civil no Brasil para garantir a cidadania plena aos seus indivíduos. Então, agora, as próximas informações vai ser basicamente o desenvolvimento aqui desse trecho que aqui está sendo utilizado como tópico frasal. Se eu desenvolver essa ideia de forma adequada, eu consegui atingir o objetivo do parágrafo e desenvolver bem o meu tópico frasal. E aí eu coloco: para isso, é necessário que o governo federal... Então, eu apresentei a ideia principal aqui, que é o tópico frasal do parágrafo, e aqui eu vou desenvolver essa ideia. Se eu falo que é imprescindível isso, né, eu vou desenvolver. Para isso, ou seja, como é que eu consigo alcançar isso aqui que eu estou falando que é necessário? É necessário que o governo federal amplie o acesso ao registro civil por meio da criação de postos móveis de atendimento em regiões periféricas e interioranas, assegurando a emissão gratuita de documentos, né? Se vocês observarem, essa informação é o desenvolvimento dessa necessidade que foi apresentada aqui no início do parágrafo, que é o que a gente chama de tópico frasal. E aí, finalizando o parágrafo, né? Esse trecho aqui ainda é a continuação do parágrafo anterior. Ademais, é fundamental que campanhas de conscientização, a exemplo do Registre-se, promovam o conhecimento sobre o direito ao registro com o apoio de mídias digitais e escolas. Assim, haverá o rompimento das barreiras que invisibilizam parte da população brasileira. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem esse problema que precisa ser sanado, colocou como ideia principal aqui, sendo o tópico frasal, e a gente tem aqui o desenvolvimento dessa informação, finalizando aqui com esse tópico. Tudo isso é em resposta ao tópico principal do parágrafo, que foi colocado como tópico frasal. Então, vocês vão perceber que esse tópico frasal, ele é de extrema importância aqui nesse texto dissertativo argumentativo. Porque se eu não tenho o tópico frasal, se eu só começasse aqui, para isso é necessário que o governo federal já fosse desenvolvendo, ia ficar incoerente. Então, aqui nesse parágrafo, eu inicio colocando o tópico frasal, a ideia principal do parágrafo, é um parágrafo de conclusão, então a ideia principal do que precisa ser feito para amenizar essa situação, e após esse tópico frasal, eu continuo o parágrafo desenvolvendo o quê? A ideia do que eu iniciei no início do parágrafo enquanto tópico frasal. Então, quando eu estou produzindo meu texto dissertativo argumentativo, eu preciso ter essa organização. Eu sei que ele é um tema que eu apresento o meu ponto de vista, que eu apresento a minha opinião, que eu vou argumentar. Para que eu desenvolva bem os parágrafos, em cada parágrafo eu preciso entender. Parágrafo de introdução, eu tenho que contextualizar o tema. Qual a primeira ideia que eu vou colocar, que eu vou desenvolver nesse parágrafo? Essa primeira ideia é o que a gente vai chamar de tópico frasal.
E os parágrafos de desenvolvimento, precisa argumentar qual ideia eu vou colocar em cada parágrafo de desenvolvimento como sendo principal para desenvolver e ajudar na argumentação. Essa ideia principal, no início de cada parágrafo, é o tópico frasal. E no parágrafo de conclusão, que no texto dissertativo, a gente espera que seja apresentada uma proposta de intervenção, né, para amenizar o problema que foi apresentado na redação. Então, eu já tenho que iniciar o parágrafo pensando nesse tópico frasal que vai ser o quê? Desenvolvido. Então, a gente percebe a importância, né, do tópico frasal, porque ajuda na argumentação, dá um direcionamento para o leitor daquilo que vai ser apresentado e desenvolvido no parágrafo. E aqui eu coloquei, né, só para enfatizar, quando eu coloco, portanto, né, ainda no exemplo que eu coloquei, para ficar mais claro, né, para a gente entender, é imprescindível que o Estado combata a invisibilidade civil no Brasil a fim de garantir a cidadania plena a seus indivíduos, né? Então, já coloca aqui que é algo essencial, que é necessário. E esse tópico frasal, a gente percebe o quê? Ele retoma a tese. Por que ele retoma a tese? Porque ele está relacionado à necessidade de combate à invisibilidade civil, né? Então, isso aqui está relacionado à tese do autor, se a gente for pegar o texto completo para fazer a leitura. Além disso, a gente verifica também que esse tópico frasal, ele aponta a importância da ação do Estado, né? Porque coloca aqui, no tópico frasal, eu poderia ter colocado, só que é imprescindível que se combata a invisibilidade civil no Brasil. Eu não coloquei só isso. Além de ter colocado que precisa fazer isso, mas eu aponto, né, quem que precisa ajudar para que isso seja feito. E aí eu coloco que o Estado, então quando eu coloco o Estado, aponta a importância da ação do Estado em relação a essa situação. E além disso, né, nesse trecho, a gente verifica o quê? Que esse trecho ele prepara o leitor para a proposta de intervenção, porque eu já vou apresentar uma proposta de intervenção que mostre que o Estado vai ter que fazer alguma coisa para contribuir para essa problemática aqui. Então, as informações, elas estão muito relacionadas ao tópico frasal, por isso que ele precisa ser bem definido e bem elaborado para a gente poder ter o desenvolvimento adequado das ideias no parágrafo aqui no texto dissertativo argumentativo. E aí, para a gente entender um pouco mais, eu vou destacar aqui algumas funções do tópico frasal. Então, primeiramente, o tópico frasal como função, ele tem a ideia de apresentar o argumento principal de maneira clara, né? Se o tópico frasal está no início de cada parágrafo, então ele vai ter que apresentar essa ideia principal que vai ser defendido no desenvolvimento do parágrafo. Então, por isso que a gente fala que o tópico frasal, ele apresenta o argumento principal. Além disso, a gente precisa entender como função do tópico frasal que ele contribui para a coesão textual, né? Porque se eu estou tendo o tópico frasal em cada parágrafo e eu desenvolvo de forma adequada a ideia desse tópico frasal, isso contribui para a coesão textual, justamente em razão de poder conectar, né, as ideias do parágrafo com a ideia geral do texto. São tópicos que estão em cada parágrafo, mas como todo, eles estão interrelacionados, né? Porque precisa garantir no texto o que a gente chama de unidade de sentido. O texto dissertativo argumentativo, ele é um texto em prosa. Estruturalmente, ele está reorganizado em parágrafos. São vários parágrafos, mas esses parágrafos, eles estão relacionados para manter a unidade de sentido. Não são parágrafos aleatórios. Eles são diferentes, mas eles estão interrelacionados. Por quê? Porque eles compõem um todo, né, do texto. E além disso, o tópico frasal, ele apresenta também como função a ideia de facilitar a compreensão do leitor sobre o tema abordado em cada parágrafo, porque se o tópico frasal apresenta a ideia principal, que vai ser desenvolvida no parágrafo, quando eu leio o tópico frasal, enquanto leitora, eu já sei o direcionamento do que vai ser desenvolvido, argumentado e apresentado nesse parágrafo do tópico frasal, porque o tópico frasal, ele já sinaliza a ideia principal que vai ser desenvolvida no parágrafo. Então, a gente tem essas funções, né, importantes aqui quando a gente fala de tópico frasal.
E também a gente precisa entender, quando a gente fala do tópico frasal, que eu preciso da compreensão do que eu vou desenvolver no parágrafo para que eu consiga escrever de forma adequada aquilo que vai conectar e vai garantir uma argumentação bem elaborada, bem estruturada nesse tipo de texto argumentativo, né? E aqui eu coloquei como sugestão como escrever um bom tópico frasal, né? Então aqui tem vários elementos, né? Eu pontuei alguns. A primeira coisa, apresentar informação clara e objetiva e ter cuidado para a gente não exagerar, porque às vezes eu estou colocando um tópico frasal e quero apresentar muitas ideias no parágrafo, por isso que a gente fala, terminou a ideia principal, elabore outro parágrafo, porque às vezes a gente pega texto dissertativo argumentativo que o aluno desenvolve várias ideias, é como se no mesmo parágrafo tivesse mais de um tópico frasal. Desenvolver o parágrafo, quer apresentar uma outra argumentação com uma outra ideia, elabore um outro parágrafo, né? Deixa que essa ideia do tópico frasal seja finalizada, é uma nova ideia, eu vou desenvolver uma nova argumentação, utilize um outro parágrafo, né? Para a gente não perder a coesão e a coerência do texto. Por isso que, como sugestão, a gente precisa apresentar informação clara e objetiva. Se eu quero desenvolver outras informações, utilize um outro parágrafo para fazer isso, né? Cada parágrafo ele tem a sua ideia principal e a sua argumentação, para a gente não amontoar com muitas argumentações e acaba que vai perder a coerência da informação. Além disso, né? Uma outra sugestão seria o quê? Usar uma frase concisa, né? Ou seja, objetiva, sucinta, que vai resumir o argumento principal do parágrafo. Não precisa escrever um tópico frasal com 4 linhas. 2 linhas ali, bem objetivo, claro, eu consigo apresentar e fica bom até para o leitor, como também para quem está elaborando o texto, né? Não se perder das informações. Se eu escrevo um tópico frasal de forma clara e objetiva, isso enquanto escritora, produtora, estou elaborando a minha redação, isso vai facilitar o meu entendimento do que eu vou colocar de desenvolvimento nesse parágrafo. Além disso, quando eu falo do tópico frasal, é importante pontuar que deve ser construído de forma simples, mas capaz de introduzir o ponto de vista que será defendido no desenvolvimento. Então, eu preciso pensar, eu quero argumentar sobre isso. É essa informação que eu vou desenvolver, numa linha, no máximo 2, sinalize no tópico frasal a ideia principal e, após isso, desenvolva, né? Isso também vai ajudar aqui na apresentação das informações, da argumentação. Se vocês conseguirem elaborar o tópico frasal coerente de cada parágrafo, o desenvolvimento desse parágrafo vai ficar muito bom, né? Vocês podem treinar, pensar num texto dissertativo, argumentativo e pensar, o que é que eu vou apresentar aqui na introdução? É a contextualização? Qual tópico frasal eu coloco para desenvolver aqui na introdução? É na argumentação? Qual tópico frasal eu vou colocar em cada parágrafo? É na conclusão? Qual tópico frasal do parágrafo de conclusão eu posso colocar para desenvolver esse parágrafo? Se a gente conseguir fazer eu vou chamar aqui de esqueleto, né, dessa estrutura do texto dissertativo e argumentativo, além de ser algo legal que vai ajudar na coesão e coerência, vai me ajudar também quando eu estiver produzindo a minha redação. Eu não vou ficar assim perdida, o que é que eu coloco agora? O que é que eu coloco de informação? Se eu estiver com essa estrutura bem organizada, tópico frasal bem claro e definido, isso me ajuda na minha produção textual e vai facilitar quando eu estiver escrevendo a minha redação, né? E aqui eu coloquei uma questão para a gente entender um pouquinho de como é que pode ser verificado, né, a presença do tópico frasal nos textos dissertativos e argumentativos. Vocês podem pausar, fazer a leitura, resolver a questão e depois vocês vão voltar para conferir o gabarito. A violência nos estádios não é culpa apenas das torcidas organizadas, mas também da ausência do poder público. A falta de segurança adequada, a negligência das autoridades e a impunidade contribuem para a perpetuação desse problema. É necessário que o Estado assuma sua responsabilidade e implemente medidas eficazes para garantir a segurança dos torcedores. O tópico frasal deste parágrafo vocês vão voltar aqui para o texto, vão ver que tem informação, tem uma ideia desenvolvida e entender essa ideia de tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo que vai ser desenvolvida. Então, considerando isso, qual seria o nosso gabarito? Aí vocês vão olhar qual dessas alternativas condensa a ideia principal do parágrafo anterior que a gente leu. Letra A.
A violência nos estádios não é culpa apenas das torcidas organizadas, é isso? Letra B. A falta de segurança adequada contribui para a perpetuação desse problema? Letra C. A negligência das autoridades é um fator agravante? Letra D. É necessário que o Estado assuma sua responsabilidade? Ou letra E. A impunidade contribui para a perpetuação desse problema? E aí vocês vão conferir que o gabarito é o que está na letra A, né? O tópico frasal do parágrafo anterior é justamente a ideia de que a violência nos estádios não é culpa apenas das torcidas organizadas, né? Então a gente vai encerrar esse vídeo e encontro vocês nas próximas aulas.